Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a sequência 1, as aulas 3 e 4, representação algébrica da variação entre duas grandezas. Objetivos de aprendizagem: discutir o conceito de constante de proporcionalidade, expressar a relação existente entre duas grandezas diretamente proporcionais por meio de uma sentença algébrica. Relacionar duas grandezas inversamente proporcionais por meio de uma sentença algébrica e representar a relação existente entre duas grandezas não proporcionais por meio de uma sentença algébrica. Estamos na apostila Aprender Sempre, volume 4, do 8º ano, na página 62. Habilidades: identificar a natureza da variação de duas grandezas diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Nas aulas anteriores, você aprendeu sobre como analisar se duas grandezas variam ou não, uma em relação à outra. Além disso, você também solucionou problemas para averiguar se duas grandezas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Para ampliar esse estudo, nas atividades a seguir, será apresentado um novo conceito que auxilia nessa investigação: a constante de proporcionalidade. Esse conceito diz respeito à variação entre duas grandezas expressa por meio de uma sentença algébrica. Isso ilustra uma relação interessante entre aspectos das unidades temáticas que são grandezas e medidas e álgebra, evidenciando a matemática como uma ciência que possui conexões dentro dela própria. A constante de proporcionalidade é um conceito temático que permite verificar se duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para saber se duas grandezas, a x e a y, são diretamente proporcionais, ao dividirmos os seus valores, encontramos um valor constante, o k. Então, eu vou ter que pegar a grandeza x, dividir por y, e tem que sair um valor, e esse valor é a minha constante. No caso de x e y são inversamente proporcionais, basta multiplicarmos o x vezes o y, que sai a minha constante k. Por exemplo, um determinado caderno custa R$18 e dois cadernos, então, um caderno custa R$18, dois cadernos custa R$36. Nessas situações, as grandezas preço e quantidade de cadernos são diretamente proporcionais. Então, eu vou dividir 18 dividido por 1, que é 18, e 36 dividido por 2 é 18. Então, a minha constante de proporcionalidade é 18. Pense agora em um carro percorrendo um determinado trajeto com uma velocidade média de 60 km por hora, chegando ao destino em 40 minutos. Esse mesmo veículo percorrendo o mesmo trajeto com uma velocidade de 80 km por hora gasta apenas meia hora, que é 30 minutos, para chegar ao destino. Nessa nova situação, as grandezas são
inversamente proporcionais, porque aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Então, agora eu multiplico 60 vezes o 40 e 80 vezes o 30, que dá 2.400. Então, a minha constante de proporcionalidade é 2.400. Agora é a sua vez. Para cada situação a seguir, verifique se as grandezas relacionadas são diretamente ou inversamente proporcionais e calcule a sua constante de proporcionalidade. Lembrando, para ser diretamente, a minha constante eu tenho que dividir. E para ser inversamente, a minha constante eu tenho que multiplicar o meu x com o meu y. Uma bandeja com 12 ovos custa R$ 6,60 e outra com 30 ovos custa R$ 16,50. Então, maior quantidade de ovos, mais o valor que eu vou pagar. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, então eu tenho que dividir. 6,60 dividido por 12, 0,55. E 16,50 dividido por 30, 0,55. Então, a constante de proporcionalidade é 0,55. B. Um livro com 150 páginas possui 30 linhas por página. O mesmo livro foi reescrito com 36 linhas. Possui um total de 125 páginas. Então, 30 linhas, 150 páginas. Aumentei a quantidade de linhas, então eu diminuí a quantidade de páginas. Então, são uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu tenho que multiplicar as duas grandezas. 150 vezes o 30, 4.500. E 36 vezes 125, 4.500. C. Em um concurso público com 40 questões, a nota máxima é igual a 100 pontos. Um candidato acertou 33 questões, então a sua nota foi 82,5 pontos. Então, diminuiu a quantidade de questões acertadas, então diminuiu a sua nota. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu tenho que dividir. 100 dividido por 40, 2,5. E 82,5 dividido por 33, 2,5. Quer dizer que cada questão vale 2,5 pontos. A D. Em um aniversário, são servidos 50 copos de refrigerante com 200 ml cada copo. Em copos com 250 ml foram servidos 40 copos. Então, ó, um copo menor, mais quantidade de copos. E um copo maior, menos quantidades de copos. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu tenho que multiplicar. 50 vezes o 200, 10.000, que é a constante. E 40 vezes 250, 10.000, que é a minha constante de proporcionalidade. 2. É possível representar a relação entre duas grandezas por meio de uma lei algébrica. Observe, se ao dobrar uma grandeza, então vou dobrar uma grandeza x, uma outra y também vai dobrar. Tem-se o y igual a 2x. Agora expresse a relação entre as grandezas a seguir por meio de uma expressão algébrica. Olha lá. Ao quintuplicar uma grandeza x, a grandeza y também quintuplica. Vamos lá, então y fica igual a 5x, porque o quíntuplo é o 5. Ao quadruplicar uma grandeza x, a grandeza y é dividida por 4. Então, y igual a 4 dividido por x. C.
3 mangueiras enchem uma piscina em 35 minutos. Ó, 3 mangueiras enchem uma piscina em 35 minutos. Ao acrescentar mais 2 mangueiras, o tempo de enchimento reduz em 14 minutos. Ao acrescentar mais 2 mangueiras, o tempo de enchimento reduz 14 minutos. Então, olha como que fica. A variável x para a quantidade de mangueiras e o y para o tempo de enchimento da piscina. Então, vamos lá, fica que são grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, o y fica 105 dividido por x. D. O valor de uma passagem do transporte público custa R$ 4,40. Um trabalhador paga 4 passagens em um dia e paga R$ 17,60. Então, a variável x para a quantidade de passagens e y para o preço pago pelo usuário do transporte público, que são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então, é 4,40 dividido por 1, então fica 4,40. E 17,60 dividido por 4 fica 4,40. Então, fica y igual a 4,4 vezes o x. Então, para calcular o valor da passagem, é 4,40 por passagem. Aê! O preço total de uma corrida de carro por aplicativo está relacionado à distância percorrida em quilômetros. A tarifa base é R$ 6,00 e o preço do quilômetros é R$ 1,10. Então, a tarifa constante é 6 e é preço por quilômetro rodado é 1,10. Então, como é que fica? A grandeza x é a distância percorrida em quilômetros e o y é o preço da corrida. Então, eu posso analisar que elas não são proporcionais e não há constante de proporcionalidade, mas eu tenho uma expressão. Preço total a pagar é igual a 1,10 vezes o x, que é o quilômetro rodado, mais R$ 6,00, que é a tarifa base. Então, fica y igual a 1,10x mais 6. 3. Um nadador monitorou seu desempenho, analisando a relação entre as distâncias nadadas em metros e o tempo gasto em segundos. Ele registrou as informações obtidas no seguinte quadro: o trecho, 25 metros, 50 metros, 75 metros, 100 metros, 150 metros e 200 metros. O tempo foi 16 segundos, 38, 32, 48, 72, 104 e 152 segundos. Nessa situação, as grandezas distância percorrida pelo nadador e o tempo gasto são diretamente, inversamente ou não proporcionais. Justifique sua resposta. Bom, no caso, vamos ver o trecho percorrido com o tempo, um aumenta, o outro também aumenta. Então, a gente observa que ela não é inversamente proporcional. Mas, então, agora eu tenho que ver se ela é diretamente proporcional ou não proporcional, através da minha constante de proporcionalidade. Então, vamos lá. Ó, as grandezas distância percorrida pelo nadador e o tempo gasto não são proporcionais. Por quê? Ó, 16 dividido por 25 e 32 dividido por 50 e 48 dividido por 75, eu tenho uma constante de 0,64. Mas 72 dividido por 100 dá 0,72. E 104 dividido por 150 dá 0,69. E 152 dividido por 200 é 0,76. Então, não temos a mesma constante em todo o trecho com o meu tempo. 4.
Os SSDs, em tradução direta, unidades de estado sólido, são dispositivos de armazenamento para computadores, com velocidade de processamento muito superior às unidades de disco rígido, que é o HD. Um dos empecilhos para a popularização no Brasil, até o momento, é a relação entre a capacidade de armazenamento e o seu custo. Observe os preços. Um SSD de 120 GB é R$ 122,75. De 240 GB, R$ 245,50. 480 GB, R$ 491. E de 960 GB, R$ 982. Com as informações descritas no quadro anterior, a variação entre a capacidade do armazenamento dos SSDs e o preço é diretamente proporcional, é inversamente proporcional ou não proporcional? Justifique o seu raciocínio. Bom, no caso a gente vê que ela não é inversamente proporcional, porque quanto maior a minha capacidade, maior é o preço. Agora eu estou entre diretamente e não proporcional. Como que eu calculo isso daqui? Através da minha constante de proporcionalidade. Então, vamos lá. Vamos ver que as grandezas capacidade de armazenamento dos SSDs e o preço são diretamente proporcionais. Então, aumenta a capacidade, aumenta o valor do meu preço do meu SSD. Vamos ver? Pois ao duplicar o valor da capacidade de armazenamento, o preço também duplica. Então, 122,75 dividido por 120, 245,50 dividido por 240, 491 dividido por 480 e 982 dividido por 960, eu tenho uma constante de proporcionalidade mais ou menos de 1,023. Então, são grandezas diretamente proporcionais, porque elas têm a mesma constante de proporcionalidade. B. Qual o valor aproximado da constante de proporcionalidade? Acabamos de ver que é 1,023. C. Expresse a relação entre as grandezas capacidade e o custo por meio de uma sentença algébrica. A gente vai fazer uma sentencinha para descobrir. Então, é y variado mais ou menos 1,023 vezes o x. O x é o tamanho do meu SSD. E o y é quanto que eu vou pagar pelo custo desse SSD. 5. O quadro a seguir contém a variação de uma grandeza x em função de uma outra y. Verifique de acordo com os valores dados se as duas grandezas são diretamente ou inversamente ou não proporcionais para cada situação. Escreva também a sentença algébrica para relacionar x e y. Para ser diretamente, as duas têm que aumentar e diminuir com o tempo. Inversamente, uma aumenta e a outra diminui. E a não proporcional não tem nenhuma constante de proporcionalidade. Então, vamos para a letra A, o x. 1, 2, 3, 4 e 5. O y, 5, 10, 15, 20 e 25. Que a gente pode estar observando que são grandezas diretamente proporcionais. E uma sentença algébrica para isso é a constante 5, constante de proporcionalidade 5, porque, 1 vezes o 5, 5, 2 vezes o 5, 10, 3 vezes 5, 15, tá? Então, a constante de proporcionalidade é 5. E também eu tenho uma sentença algébrica dizendo que o valor do y é igual a 5 vezes o x, que eu acabei de falar. B. O x é 3, 5, 6, 9 e 12. O
O y é 27, 16,2, 13,5, 9 e 6,75. Observe que o x está aumentando e o y está diminuindo, então não é diretamente proporcional. Ou ela é inversamente ou ela não é proporcional. Então, vamos lá ver que x e y são inversamente proporcionais. Então, eu tenho que multiplicar aqui e dar o mesmo resultado. Vamos multiplicando. O que a gente observa? Que todos está dando uma constante de proporcionalidade 81. E a sua sequência algébrica é y igual a 81 dividido por x. A C, o x é 0,1, 0,2, 0,4, 0,8 e 1,6. E o y é 1,25, 0,625, 0,3125, 0,15625, 0,078125. O x está aumentando e o y está diminuindo. Então, se eu multiplicar aqui e der o mesmo número, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional e uma constante de proporcionalidade. Então, o que podemos observar? Que x e y são inversamente proporcionais. Então, a multiplicação de todos eles está dando 0,125. Então, o valor do y é igual a 0,125 dividido por x, que é a minha sentença algébrica. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.